civil formado pela PUC de Campinas, graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. General de divisão, comandou a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti entre 2006 e 2009. A experiência o levou a ser convocado novamente pela ONU em 2012 para chefiar a força de 20 mil homens de 18 países mobilizados para garantir a paz na República Democrática do Congo. No Brasil, entre outros cargos, assumiu em 2012 a chefia de assuntos militares da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e foi secretário nacional de Segurança Pública entre 2017 e 2018. O presidente Jair Bolsonaro o nomeou ministro-chefe da Secretaria de Governo, encarregado da articulação com o Congresso. Mas ele não conseguiu sobreviver às intrigas palacianas. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda, hoje está o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o general Santos Cruz, convidamos Ricardo Gandur, diretor de jornalismo da rede CBN, Lorival Santana, comentarista da rádio CBN e colunista do jornal O Estado de São Paulo, Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico, Marcelo Godoy, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Daniel Bramati, editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica e também presidente da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista oficial, Paulo Caruso. General, muito prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria começar o programa pedindo ao senhor para relembrar um pouco para o nosso público por que o senhor saiu do governo. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E a minha saída do governo foi no dia 13, se não me engano, 13 de junho. 13 de junho, logicamente por decisão do presidente da República, que decidiu, dentro das atribuições dele, dentro das prerrogativas que tem, de me substituir. Isso aí eu vejo como uma medida absolutamente normal. Substituição de ministros ou de pessoas do alto escalão do governo, às vezes acontece, como já aconteceram alguns casos, né? E o que chama atenção, o que chamou a atenção talvez tenha sido a maneira, a forma, os acontecimentos ali ao longo de mais ou menos um mês, né? Com ataques de grupos ideológicos e coisas assim. Então isso aí é que talvez tenha chamado mais atenção. Agora, a substituição é absolutamente normal não vejo nada de excepcional. Uhum. A gente vai começar nosso giro aqui de entrevistadores pela Cris, depois vamos continuar aqui nessa ordem, tá bom? Então, general, em pouco mais de uma semana, o presidente colecionou uma série de declarações polêmicas, né? Ele disse que não havia fome no Brasil, considerou absolutamente normal beneficiar um filho com um cargo importante como a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, chamou os nordestinos de Paraíba. O senhor conviveu de perto com o presidente e o senhor atribuiria, e o senhor saiu do governo conhecido como um integrante que dizia o que pensava para o presidente. O senhor acredita que essa coleção de disparates que o presidente tem feito se deve a alguém que fale aquilo que ele não gosta de ouvir, ou o presidente faz esse tipo de declaração realmente para provocar polêmica e cultivar a sua base mais radical?
Não, eu não acredito que essas declarações mais polêmicas, né, elas sejam planejadas, pensadas, né, com o objetivo de satisfazer pequenos grupos mais radicais, né? Eu julgo que seja mais pela característica pessoal, né, do presidente Bolsonaro, pela experiência de vida dele, né, com 30 e tantos, mais de 30 anos, mais ou menos 30 anos aí no parlamento, onde você fala tudo aquilo que pensa e as consequências elas não são tão grandes como quando você detém o poder executivo, né? Então essa junção aí de experiência individual com característica pessoal acarreta essas tiradas polêmicas todas aí, né, que a gente tem assistido. Mas tem alguém hoje no governo que o senhor diria que chama a atenção do presidente para o que ele fala? Olha, eu não posso dar opinião sobre o comportamento hoje dos assessores, né? Eu particularmente, no meu caso, eu posso falar por mim, eu acredito que a honestidade, né, a coragem moral de você alertar, de você assessorar, é fundamental que você tenha uma honestidade nesse assessoramento. Você coloca até a autoridade em risco se você não for honesto na sua assessoria, no seu aconselhamento. No Ministério você tem uma grande quantidade de ministérios que são mais técnicos, né? Mas ali, aqueles 3 ou 4 que ficam mais próximos ali, é o caso do GSI, é o caso da Casa Civil, é o caso da Secretaria-Geral e o caso da Secretaria de Governo. Esses que ficam ali dentro do palácio, os 4 chamados palacianos, eles são aqueles que têm talvez maior obrigação nessa assessoria de assuntos diversos, né? E eu acho que a honestidade no assessoramento é fundamental. Agora, general, muito se fala dos desafios de um militar que tem classicamente uma formação calcada em planejamento, comando e controle e, uma vez na gestão pública, o trato com os meandros democráticos, os meandros da democracia, né? O senhor tem uma experiência também internacional, de várias missões complicadas e tal. Como é que o senhor, tendo passado esses 5 meses e meio no governo, como é que o senhor viu essa questão da visão de militares hoje em vários cargos de comando no governo e ainda tão recente da sua saída, o que mais o preocupa? Olha, eu não vejo problema nenhum. Minha experiência de vida ela foi muito diversificada. Eu tenho a parte clássica militar, né, a parte de combate, a parte operacional. Mas depois também essa parte operacional na área internacional estava muito vinculada a problemas políticos. É o caso da África, que é um dos problemas mais complicados politicamente. Então, você comandar ações de combate dentro de um ambiente complexo de política internacional, você tem que ter uma junção perfeita entre as suas decisões e o seu chefe político tem que atuar ao mesmo tempo junto aos elementos do Conselho de Segurança, etc. Então, e aqui no Brasil também não é complicado de lidar com o Congresso nem com parlamentares. Eu não vejo problema nenhum. O que a gente tem visto na prática é uma grande dificuldade, né, principalmente do presidente em lidar com os demais poderes, né? Não, para mim eu não tenho essa sensação de dificuldade, não. Você tem pessoas mais fáceis, pessoas mais difíceis, pessoas boas, pessoas nem tão boas, assim como em qualquer grupo social. Não pode se criminalizar nem a política, nem os políticos. Não é bem assim, não. A gente está vendo aí o Congresso trabalhando, normal. Então, não tem problema. Marcelo. Agora, o que eu acho assim mais de maior expectativa para mim é realmente que não se tenha um acirramento dos antagonismos, né, dessas radicalizações, né? Isso aí, se realmente o governo conseguir ser um governo para todos e desmanchar essa confrontação que começa lá atrás, não é de agora, não. Isso aí, a responsabilidade também é muito anterior pela politização excessiva. Eu acho que tem chance de fazer um grande governo. General, há uma velha ideia da caserna de que o comandante é responsável por tudo o que acontece
dentro da sua unidade, pelo que ele sabe, pelo que ele não sabe, né? O que ele sabe, ele pune, né, se for o caso, né, quando acontece algo errado, e o que ele não sabe, ele manda apurar, né? O senhor diz que o senhor foi alvo durante quase que durante um mês e meio, 2, né, de ações vamos dizer assim, de um grupo ligado ao senhor Olavo de Carvalho. E agora um outro companheiro do senhor também entra na alça de tiro, o general Rego Barros, né? O senhor acha que por que esse grupo ligado ao senhor Olavo de Carvalho e aos filhos do presidente agem com tanto afinco contra justamente militares que estão ligados à área de comunicação do governo ou que têm a ver de alguma forma com a área de comunicação do governo no primeiro momento? E segundo, se o comandante é responsável por tudo que acontece em uma unidade militar, o presidente da República também é responsável por tudo o que acontece dentro do Palácio do Planalto e dentro da sua família? Bom, sem dúvida nenhuma, do aspecto da responsabilidade, do ponto de vista de responsabilidade, não só na área militar o comandante é o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer, como na empresa também o CEO é o responsável por tudo, e na presidência é a mesma coisa, o presidente é o responsável por tudo, seja no âmbito familiar, qualquer chefe de família, e no governo como chefe do Poder Executivo. Agora, o porquê disso daí tem que voltar um pouco, né? Quando a eleição foi uma eleição completamente atípica, né? Uma eleição que mudou todos os parâmetros, sem grandes marqueteiros, sem dinheiro, baseado nas mídias sociais, e aonde um pequeno grupo foi muito influente no favorecimento ao presidente, nesse trabalho de divulgação, de trabalho junto à população. E esse pequeno grupo, só que o presidente foi eleito por aí quase 58 milhões de votos, por mérito dele, que tem uma parcela que ele cativou pelo trabalho dele de campanha, né? Uma grande massa que eu acho que foi mais, não era exatamente pró-Bolsonaro, mas era anti aquele status que existia de corrupção, de cansado já do sistema anterior e por aí vai. E um pequeno grupo mais ideológico, né? Mas, no geral, a eleição não foi ideológica. A população, no geral, ela quer mudança. Mas, normalmente, esses pequenos grupos ideológicos, eles se comportam e continuam mantendo a chama acesa, como se fosse uma disputa eleitoral diária, né? Então, isso aí traz uma série de consequências. Por que o senhor e o Rego Barros ameaçam esse grupo? Não, isso não tem ameaça nenhuma. Isso não é... Ele se sente... Não, mas só que quando você é ideológico, você não é racional. Vamos dizer, a ideologia, ela tira a sua capacidade de análise, né? Ela é um fenômeno comportamental, simplesmente. Lorival. Além da disputa de poder que é inerente ao ser humano, né, que existe entre esses grupos, qual que é a diferença ideológica? Em outras palavras, qual é o projeto de país que os generais que estão no governo têm? Se é um projeto, por exemplo, mais nacional desenvolvimentista ou se é mais liberal? Em relação ao comércio exterior, por exemplo, é abrir a economia, a iniciativa privada, ou é ter uma presença mais forte do Estado na economia, um projeto de indústrias fortes, de campeões nacionais, e, eventualmente, esse outro grupo tem uma visão diferente? Eu queria entender se há uma diferença de visão de país entre esses grupos. Não existe um planejamento ou uma visão dos militares, né? Isso não existe. A responsabilidade pelo projeto de país, pelo projeto à frente é do governo, né? Onde alguns militares participam do governo, como foi meu caso, que fui convidado e participei por um certo tempo. Agora, o que se espera, ao menos no meu caso, e posso dizer assim, no ambiente onde eu vivo, né? Em contato com alguns, principalmente
algumas coisas, como, por exemplo, diminuir o nosso nível de corrupção e de desperdício de dinheiro, né, que foi um escândalo. Nós passamos 10 anos, que era todo dia na primeira página, um escândalo em cima do outro. Eu lembro que eu ainda estava no Exército aí para 2011, 2012, 7, 8 anos atrás, e trabalhava, tinha uma televisão assim, a gente ainda estava na época do mensalão, tudo isso, são coisas de 7, 8 anos atrás, acho que... Até mais. Até mais. Então, eu acho que a população se cansou disso, a gente também, todo mundo quer, então, um país onde a honestidade seja a tônica, né? Onde não seja a tônica a desconfiança daquele que lida com dinheiro público, onde você não tenha radicalismos para lidar com outros países, com outras pessoas, né? Onde não seja um país dividido entre branco e preto, norte e sul, e rico e pobre, e por aí vai, empresário e operário, né? Um país que realmente tenha tranquilidade para viver, para trabalhar, e que diminua essa vergonhosa, essa imoralidade da nossa diferença social, né? Não estou falando do centroavante do clube de futebol que ganha lá 300 mil por mês. Isso aí é problema privado. Estou falando do mesmo cofre público, você ter um que ganha 70, 80 mil, 60, seja lá, não interessa a composição desse valor, e o outro que ganha R$1.000. Então, isso aí a gente tem que são as grandes esperanças. Um país justo, um país que você aspira o que todo mundo aspira no mundo inteiro. Eu andei muito pelo interior da África, regiões mais pobres, todo mundo quer a mesma coisa. Quer habitação, quer alimentação, quer justiça, né? Acesso à justiça, quer escola para os filhos, né? E quer trabalho, né? São esses respeitos, essas coisas todo mundo quer. É só o que a gente quer. Em que essa visão entra em choque com a visão do Olavo de Carvalho e dos filhos do presidente, por exemplo? Olha, eu nunca parei para analisar a visão desse pessoal, né? Isso aí não é nem tanto problema de visão. Acredito que se você perguntar para uma pessoa dessa, ele quer mais ou menos por aí. O problema talvez seja a maneira é mais comportamental, né? Mais comportamental, as posições ideológicas, radicais, né? Tem hora na vida que você tem que radicalizar certas coisas. Mas não é a todo momento que você tem que viver fomentando o radicalismo. São as questões morais, então? Honestidade, por exemplo, não adianta, isso aí todo mundo tem que radicalizar na honestidade. Esse pessoal é moralista, é mais radical nesse sentido? Talvez, acredito que sim, né? E outra coisa, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, a maneira como você vê o mundo, o relacionamento com outras pessoas, né? Onde hoje que a gente tem uma variedade muito grande de recursos técnicos de comunicação, como o caso do WhatsApp, mídias sociais, etc., que é uma grande coisa para divulgação de ideias, discutir ideias, etc. Mas aí você usa também para baixar o nível e atacar pessoalmente, fazer ataques pessoais, coisa que você... talvez você se sinta fuzilando como se fazia lá na época, lá do início do século, nas revoluções do início do século ou no meio do século passado, né? Onde você teve regimes, onde como você não tinha esse recurso, você tinha que destruir a pessoa. Hoje não, hoje você utiliza aquilo ali. Então, são coisas que eu acho que não tem cabimento. Daniel. General, o senhor colocou numa resposta anterior uma oposição entre ideologização e racionalidade, né? Eu vi esses dias uma oferta do Olavo de Carvalho, que tem vários ex-alunos no governo e no poder, oferecendo curso dele de filosofia, que é um curso de formação política, digamos assim, que seria gratuito para policiais militares. E o vereador Carlos Bolsonaro reagiu assim: é uma excelente estratégia para que as forças de segurança pública possam se dispor a aprender mais sobre a cultura esquerdista maléfica que nos cerca, como sempre nos propomos. O senhor acha que está tudo bem em promover ideologização das forças de segurança ou isso acende um sinal amarelo para vocês?
Olha, eu estou falando como cidadão, né? Eu não posso falar como... Eu não sou mais do governo. Se eu fosse do governo, acendia um sinal amarelo, talvez. Atualmente, não. Atualmente, eu posso dar a minha opinião só. Em primeiro lugar, eu não sei qual é a qualidade desses cursos aí, porque eu nunca tive curiosidade de ler ou de avaliar, né? Não, algumas ideias podem ser razoáveis até, algumas, mas nunca me dediquei a saber da filosofia, também não sei se é professor ou qual é o título que tem A dúvida o responsável pelos cursos. É mais até sobre o comentário do filho do presidente. A outra coisa, eu não sei até que ponto o vereador aí, ele é habilitado assim para tratar de assuntos nacionais, né? Eu não sei a performance dele no Rio de Janeiro como vereador, e o que se destaca mais é o comportamento dele em relação a assuntos nacionais. Não sei até que ponto também que é conveniente, né, essa interferência, ainda mais sendo filho do presidente. E você colocar ideologia, acho que não é o caso. Acho que força de segurança pública, eu fui secretário nacional de segurança pública, tem que desenvolver a tecnologia, tem que desenvolver a conduta, né? Na Senasp nós tínhamos aproximadamente 70 cursos à distância para policiais, né? De coisas técnicas de legislação. O policial ele tem que ser muito bem preparado e ele não tem que ser ideologizado. Ele pode até ter as preferências políticas dele, das teorias dele, pessoais, etc. Mas como corporação, como polícia, eu acho que ele tem que ser preparado para servir a população, dentro da legislação, dentro da lei e tudo, e não, vamos dizer assim, achar que isso aí é importante por causa de ideologia. Acho que a ideologia não tem nada a ver com isso, acho que está fazendo uma confusão aí que descabida. Né? General, o senhor viajou bastante pelo mundo, né? Pela África, em missão da ONU, pela Europa. O senhor acha, como, por exemplo, esses seguidores do Olavo de Carvalho, o senhor acha que o comunismo hoje é uma ameaça para o mundo, assim como ele chega a colocar? Nos lugares que o senhor andou, o senhor viu isso? Olha, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e morar 2 anos na Rússia, né? Morar 2 anos em Moscou. Então, eu vejo aqui no Brasil um comportamento retrógrado ao extremo em relação ao comunismo, etc. E, em compensação, a reação também, os dois são retrógrados. Então, hoje, por exemplo, você vê na Europa, hoje mais de 50%, eu acho, da energia da Alemanha hoje está vindo da Rússia. Em que ano o senhor morou na Rússia? Eu morei em 2001, 2002. Bem no meio da transformação do sistema anterior para o sistema atual. Uma transformação dessa, ela demora 30 anos. Você ainda está no meio da transformação. As pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, você pode colocar num novo sistema de mercado, que eles aprendem inglês em 1 ano e meio. Eles não têm tanta necessidade de apoio do Estado na saúde, porque tem 18, 19 anos, 20 anos de idade. Mas as pessoas mais velhas que estavam no sistema anterior, você tem que manter no sistema anterior. Então, uma transição dessas é uma transição de 30 anos. Eu peguei com 10 anos, mais ou menos, 12 anos, foi 91. Do início da transformação. Então, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, né? E você não tem a visão que tem aqui, retrógrada, de querer implantar coisas lá daquela época. Aqui a gente ainda fala em modelo de comunista, lá de trás, de Lenin, etc, etc. Então, coisas que vieram lá da Revolução Industrial, né? Então, eu vejo aqui um comunismo super... Nem comunismo aqui, uma mistura de comunismo, socialismo com demagogia, porque é muito fácil você usar o senhor, de fato, vê forças políticas representativas que defendam o comunismo? É muito fácil você usar o discurso comunista, socialista, junto com demagogia. E aí você também acaba
acaba gerando uma reação e você acaba com dois polos completamente ultrapassados na sua conduta e trazendo prejuízo. Quando o Brasil tem que diminuir essa confrontação, parece que a gente faz questão de manter essa confrontação. General, o presidente não é ganharam responsável... muito dinheiro no governo. Assim, eu queria que o senhor identificasse onde é que é cultivada essa ideologia comunista, porque os bancos ganharam muito dinheiro no governo do PT. Não, é o que eu falei. Recorde de... Aqui não foi nenhuma coisa nem outra, né? Aqui não foi nenhuma coisa nem outra. Aqui não se fez uma análise para pegar o que aconteceu de bom vamos dizer, no Ocidente e mais no Leste, né? Aqui a gente podia ter aproveitado de uma coisa e de outra e fazer o nosso próprio sistema, mas a gente fica procurando imitar modelos ou então acaba querendo se beneficiar de maneira própria. Por que os bancos, num sistema teoricamente de esquerda, ganharam tanto dinheiro? Para favorecer, porque talvez para favorecer o próprio sistema. Então, você tem distorções aí que você tem que analisar com mais profundidade. General, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos em alguns minutos com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. É só um instantinho, aguarde aí. Quem é que fala? Foi você que falou? Estamos de volta com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. General, o Marcelo tinha pedido a palavra e a gente depois passa adiante. Fala. Não, só para retomar o que a Maria Cristina já havia iniciado, o senhor disse que, de alguma forma, o senhor estava se referindo à polarização que acaba sendo criada na política nacional, que acabou sendo criada na política nacional. Mas o próprio presidente da República não é, talvez, hoje, o maior fomentador dessa polarização? Por exemplo, ao chamar o general Rocha Paiva de melancia, Rocha Paiva, que o senhor conhece, e eu imagino que deve ter todas as credenciais para não ser confundido com um membro do Partido Comunista, né? Isso não é colocar mais lenha na fogueira dessa polarização? O que acontece? Não é responsabilidade do presidente da República? O presidente da República ele tem todas as responsabilidades, né, sobre os ombros dele, inclusive de ou diminuir, ou então tomar algumas posturas, né, que diminuam essa confrontação. O que acontece? Quando você tem essa polarização, você tem todo grupo radical, ele é meio binário, né? Ele ou é amigo ou é inimigo. É muito fácil de viver assim. Se você fizer qualquer coisa, não é fizer tudo que eu não quero, se fizer qualquer coisa que eu não gosto, eu vou classificar você como inimigo. Então, você tem grupos que são simplistas no seu raciocínio, fáceis de se organizarem, porque também fica fácil de se organizar, e fica amigo ou inimigo. Então, e aí se você quer atacar a pessoa, você acusa ele de ser do outro lado. Se você é do lado esquerdo, você acusa o outro de ser conservador. Se você é conservador, se você é de direita, você acusa o outro de ser comunista. Pronto. O que o senhor achou do presidente falar isso do Rocha? O caso do Rocha Paiva. Conheço o Rocha Paiva muito. Foi meu instrutor na Escola de Comando do Estado-Maior, depois convivemos na Escola de Aperfeiçoamento no Rio. Uhum. É um oficial brilhante, sujeito inteligente, né? De uma honestidade, corajoso de dizer o que pensa. Várias vezes, vocês que são da imprensa aí devem ter visto o Rocha Paiva defendendo de maneira fervorosa todo o processo revolucionário lá de 1964. Então, o Rocha Paiva é uma pessoa que tem noção de consequência do que fala, tem coragem moral de colocar as posições dele. O presidente tem noção das consequências do que ele fala. E o Rocha Paiva não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver com melancia. Melancia significa que ele é verde por fora, porque ele é militar, e que ele é vermelho por dentro, porque ele é comunista. Isso aí é absolutamente por falta de conhecimento. É esse desconhecimento completo da personalidade, da vida profissional de quem é a pessoa.
Gandu. Ainda um pouco nessa linha e aproveitando esse frescor ainda, o senhor saiu do governo há apenas 1 mês e meio, né? O senhor já em abril, maio, dizia que se perdia muito tempo com bobagem. E nessa linha, eu queria um pouco a sua análise da relação do governo e sua agenda com a imprensa. Recentemente, o presidente Bolsonaro começou a repetir que a imprensa pega 4 linhas que eu falo e faz um escândalo. Eu diria que não precisa nem de 4 linhas, muitas vezes apenas uma. Só. Ou no Brasil não tem fome, os dados do INPE estão errados, e por aí vai. Né? Afinal, qual é a sua visão sobre essa... Não há uma falta de agenda ou essas bobagens, entre aspas, distribuídas aí a esmo, são para confundir? O que o senhor pensa disso? Isso aí que eu falei para a revista Época, né? Eu acho uns 10 dias. Junho. 10 dias depois que eu saí. E eles tiraram do contexto, infelizmente, né? Até saiu errado na chamada digital da Mas o senhor lá na Brasil Conference em Boston, em abril, já trafegava um pouco nesse raciocínio. Mas eu falei general. o seguinte, eu falei que tinha muita besteira que encobria as coisas boas. Certo. Você não consegue enxergar as coisas boas porque você fica nesse tiroteio do fulano que acusou o outro, que falou que o presidente da Câmara não sei o quê, um correligionário ali desse pequeno grupo que vive no Twitter, né? Certo. Então, essas coisas, elas tiram, inclusive, a visibilidade daquilo que acontece de bom. Foi isso que eu falei. Tá. Mas aí pegaram só quando eu disse que era um show de besteira, eu falei, não, o show de besteira tira a visão das coisas boas. Essas colocações aí, a imprensa, realmente, eu não vou santificar a imprensa, né? Mas a imprensa faz o trabalho dela. Lógico, se você falar uma frase que compense para a imprensa explorar, que aquilo caracteriza alguma coisa, a imprensa vai utilizar. Isso aí não tem problema nenhum. Quando fizeram aquele print medíocre, ridículo, fácil, falso, criminoso ali, né? A imprensa, teve um repórter da Rede Globo que me ligou e falou, olha, recebemos isso aqui. Eu falei, olha, você quer publicar, você publica, é a função da imprensa. É bom o senhor esclarecer qual foi o print, foi que o senhor teria comentado coisas sobre o presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que se o senhor escrevesse uma carta para a revista Época com essa colocação, seria corrigido ou contextualizado. Não, eu conversei com ele, sem problema, tranquilo, não tem resquício nenhum. Acho que a imprensa, ninguém não é santificada e corrige seus erros. Não tem resquício nenhum, conversei com eles, não tem problema nenhum. Passou também, sair também não vai cair o mundo por causa dessas coisas. Né? Mas ali naquele caso, o repórter ligou e falou, olha, recebemos isso aqui, o farsante lá mandou para a imprensa, né? Aí eu falei, olha, vocês querem publicar, vocês publiquem, é da vida de vocês. Né? E foram éticos, eles não publicaram. Depois o outro jornal também, a moça foi lá, conversou comigo, falei, não, sabe aqui, foi lá, conversou, falei, pode publicar. A vida da imprensa é essa, você não pode criminalizar a imprensa, não é que a imprensa esteja santa, mas também não pode criminalizar. Né? Mas da parte do governo, o senhor há pouco usou a palavra confusão. Não falta uma agenda clara e permanente de mais, pelo menos, médio prazo? É toda semana uma novidade? Não, mas essas coisas acontecem mais por característica pessoal, isso não é por planejamento, não. Se fosse por planejamento, seria muito fácil, né? Essa semana eu não toco nisso, essa semana que vem eu falo isso, etc. Característica pessoal. É mais por característica pessoal, de rompante, né? General, voluntarismo. General, tem 2 navios ancorados no litoral do Paraná, esperando para atracar em Paranaguá para serem reabastecidos. A Petrobras está dizendo que não vai reabastecer porque teme as sanções americanas. A despeito de os navios serem carregados de milho e as sanções não atingirem navios que transportem alimentos e medicamentos. O presidente Jair Bolsonaro, indagado sobre isso, disse que, perguntaram, o senhor consultou o governo americano? Ele disse, tem que consultar não. Nós somos alinhados e nisso aí, por tabela, a nossa política é a política deles. O senhor tem uma experiência longa, desde que saiu do Exército, em organismos multilaterais. Eu queria saber se o senhor acha que o Brasil, de fato, tem a ganhar alguma coisa com esse alinhamento automático com a política externa americana. Bom, objetivamente, alinhamento automático eu acho que não traz os ganhos que você pensa que vai ter.
O que acontece? Você tem que ter uma visão muito grande do que você quer e tem que entender a política internacional. Né? Eu passei um ano nos Estados Unidos exatamente nesse nível de política e estratégia. Os Estados Unidos, eles são um grande país, é o líder do mundo ocidental, né? E só que tem o seguinte, a história deles, isso está escrito, né? Isso é escrito. Todas as ações norte-americanas, elas se pautam pelos interesses deles, eles não estão errados. Eles têm os interesses, os objetivos nacionais e eles têm uma projeção mundial. Tem a força, né? Para impor. Tem a força, tem dinheiro, né? Então, eles têm uma outra dimensão de envolvimento nos problemas. Né? Você vê agora os Estados Unidos com a China, é uma luta por hegemonia em mercado, né? Em tecnologia, é um outro patamar de disputa. Né? É a chamada briga de cachorro grande. Nós fazemos um alinhamento automático, vamos dizer assim, é problemático, porque nós não estamos nessa dimensão. Nossa dimensão é outra. O Brasil, ele se popularizou, ele é famoso por ser equilibrado, né? Na visão dele de mundo, no comportamento nas instituições. Então, isso aí tem que ser analisado de maneira equilibrada. Eu não acredito que alinhamento automático irracional, pode ser alguma coisa irracional e não trazer o benefício que você pensa. A ida do Eduardo Bolsonaro para a embaixada pode radicalizar esse alinhamento automático? Olha, esse é um ponto que eu acho que teria que ter um pouquinho mais de... A gente pode voltar nesse assunto aqui, que eu estou vendo que o Ricardo... O Lorival agora, é um ponto que tem que ser analisado também, né? Que eu espero que o presidente tenha analisado essa indicação também, né? Para o maior país do mundo. Né? O senhor não nomearia o seu filho para ser embaixador em Washington? Não, nessas circunstâncias não. Talvez se ele fosse diplomata ou se eu já estivesse lá no nível seria outra situação. Eu não vou entrar numa situação hipotética, mas a minha tendência é não fazer isso. Não. Sem filé mignon? Sem filé mignon para o filho, a não ser que ele mereça? Não, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Ainda mais num país que está precisando de exemplo. Porque nós tivemos várias distorções, nós tivemos várias aberrações, nós tivemos vários casos aí, onde o exemplo é fundamental. Então, eu acho que o Brasil precisa de alguns exemplos que tem que se pensar nisso também. General, as Forças Armadas brasileiras, nos anos 90 e 2000, passaram por um processo de releitura da sua própria história e haviam concluído que a aventura de 64, os anos 70, esse envolvimento na política não tinha sido bom para as Forças Armadas. E adotaram uma visão de profissionalização das Forças Armadas e de afastamento das questões ideológicas e políticas. E fizeram apostas, quer dizer, esperaram que a modernização que o Fernando Henrique fosse trazer para o Brasil fosse boa para o país e também para as Forças Armadas, mas aí veio o Ministério da Defesa, que foi lido como um desprestígio para as Forças Armadas, porque não tinham mais ministros que falavam diretamente com o governo, também é o corte de orçamentos, etc. Depois veio o Projeto Nacional Desenvolvimentista do Lula e tal, que as Forças Armadas tiveram uma esperança também de que fosse bom. Não foi bom para as Forças Armadas. E agora a gente viu uma euforia com a campanha do Bolsonaro, um engajamento, né? E uma releitura de 64, e voltaram a usar a expressão revolução democrática, que não foi, né? Porque uma revolução, primeiro não foi uma revolução, tecnicamente falando, e democrática também não foi, porque levou a 21 anos de ditadura militar, então não pode ser democrático. E eu vejo agora as Forças Armadas voltando a falar nisso, comemoraram a intervenção militar, o aniversário, como uma revolução democrática. Eu recebi um convite. Aonde? Eu recebi um convite do Comando do Sudeste Militar para ir na comemoração do aniversário da Revolução Democrática aqui em São Paulo, né? Então, assim, será que isso é bom para as Forças Armadas? Não é um retrocesso naquele caminho da profissionalização?
Bom, em primeiro lugar, eu vejo o seguinte: em 64 eu tinha 12 anos, eu lembro mais ou menos. A análise era outra, pela própria idade. Mas eu não vejo que tenha sido uma aventura. Eu acho que foi daqueles que viveram naquela época, que tiveram a responsabilidade de decidir ali no momento, eu acho que eles tomaram a decisão. Não, 64 não, mas os 21 anos que se seguiram. Eu acho até que no poder. Esse não era o projeto de 64. Eu acho até que ficar no poder. Eu acho até que eles tomaram a decisão correta. 21 anos no poder? Não, eu estou dizendo. Ok. A interferência em 64, acho que foi uma decisão correta daqueles que estavam vivendo aquele momento ali. Claro que isso daí tudo, principalmente para quem perdeu o espaço político, isso é sempre traumático e aí a discussão fica eterna e vão morrer discutindo. Né? Então, depois as coisas evoluíram e acabou ficando 21 anos. 21 anos. 21 anos. Né? Num sistema de eleição indireta, trocando de presidente de 4 em 4 anos, etc., ali numa eleição indireta. Então, a politização, ela nunca é boa para a Força Armada. Mas, às vezes, você tem que entrar. Ao longo da história do país, às vezes você tem que entrar, dependendo do país aí. Os militares, às vezes, têm mais protagonismo e, às vezes, têm menos. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi militar, Estados Unidos foi militar, França foi militar, né? Charles de Gaulle, o Eisenhower. Eles foram eleitos. Mais eleitos. Foram eleitos. Sim, eleitos. Sim, mas eu estou falando do protagonismo. Por quê? Porque aquilo ali apareceram, ficaram em evidência um certo tempo ali na época. Mas não tomaram o poder pelas armas. Não. É diferente. Então, e aqui também, o Eurico Gaspar Dutra, né? É o Dutra. Foi eleito Dutra também. Então, são momentos em que as Forças Armadas elas têm uma projeção. No geral, nesse nível de interferência, não é o ideal. Mas eu acho que pode acontecer. Pode acontecer situações onde a instituição tenha que entrar. Eu não vejo necessidade hoje e vejo que não vejo também como negativo isso aí. Agora, que é uma discussão polêmica, sempre vai ter, porque teve um lado que perdeu politicamente, pessoas que perderam politicamente, teve luta armada, teve excesso de violência dos dois lados, então isso aí são polêmicas que vão se alongar, ela não vai terminar aqui. Né? General, a questão da politização que o Lorival está trazendo, das Forças Armadas, não passa a ser algo preocupante, principalmente depois da manifestação do Vilas Boas no ano passado, pelo Twitter, o que levou a uma série de oficiais generais a abrir contas no Twitter e passar a se manifestar, esses generais passaram a se manifestar politicamente dentro do Twitter, a ponto do comandante Pujol recentemente editar uma portaria disciplinando o uso das redes sociais pelos militares. Ou seja, essa contaminação já não aconteceu. Isso não é preocupante quando você tem um general comandante de tropa, 5ª Divisão do Exército, 3ª Brigada de Cavalaria, se manifestando pelo Twitter, ou aplaudindo o governo, ou criticando um político da oposição, ou até mesmo citando o caso Queiroz. Né? E cobrando o governo e o PSL por uma postura mais efetiva em relação ao caso Queiroz. O senhor não acha que isso já é um sinal bastante vermelho dentro das Forças Armadas, isso está acontecendo? O fenômeno das redes sociais é uma coisa que está alterando completamente o comportamento social, né? E o relacionamento social. Então, no caso militar, eu não estou na ativa, não posso falar pelo general Pujol, que é o comandante, não posso falar pelo general Fernando, que é o ministro da Defesa. Mas pela minha experiência é o seguinte: no momento em que um se manifesta, fica feita uma autorização tácita para que qualquer um possa se manifestar, de general a soldado. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser equacionada, mas também tem que ver até onde que vai a liberdade individual da pessoa se expressar. Então, é um novo momento que nós estamos vivendo, que a gente está assistindo uma transformação muito grande.
O general Ramírez, lá no Sul, foi corrigido publicamente por um subtenente no Twitter dele. O que é o Twitter? O Twitter é uma discussão aberta, onde eu falo com você e todo mundo pode interferir na opinião. Fica isso para a tropa? Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que o Pujol, acredito eu não li, eu só vi a chamada, mas que o Pujol talvez esteja preocupado exatamente com isso, porque é um mecanismo, o Twitter é onde eu falo com você e todo mundo pode participar da conversa, da opinião, xingar ou não, por aí vai, aí vale tudo, né? Aí até as características de personalidade entram nas mensagens e Deus nos acuda. Então, para a disciplina militar, isso daí você vê no relacionamento político está causando um problema sério, né? Na disciplina militar, o Exército deve estar estudando, a Marinha, a Aeronáutica, o Ministério da Defesa, como fazer para que a gente continue, todo mundo se respeitando, todo mundo unido, porque o que acontece? Muita gente está usando isso como se fosse um canal assim que você não precisa ter consideração nenhuma com você. Eu posso xingar você de palavrão do que eu quiser, do que eu acho, né? Então é um negócio que precisa ser pensado. Eu estou de acordo com você que é uma coisa que precisa ser pensada no uso, e mesmo que às vezes o uso a gente interprete como racional, né? O Vilas Boas é um sujeito que tem um papel fundamental, histórico num momento difícil de transição no Brasil, né? Uma grande pessoa que infelizmente está doente. Mas tudo isso aí precisa ser pensado. Mesmo quando você tem uma conotação assim extremamente positiva, tem que pensar nesses aspectos aí. General, embora o Marechal Rondon seja do século passado, numa época que não tinha Twitter, que não tinha nada, ele falava que o Exército e as Forças Armadas deviam ser o grande mudo da política nacional. O Marechal Rondon continua sendo um ícone até para o general Vilas Boas, mas mudo é que as Forças Armadas não estão sendo mais, né? Na época do general Rondon não tinha o Facebook, o Twitter, o Instagram. Então, mas a moderação claro, continua valendo, né? Então você tem que viver a sua época, né? Uhum. Mas tem que tomar muito cuidado. É uma instituição muito conservadora, instituições de força, como Forças Armadas, é bom, às vezes, elas irem até um passinho, meio centímetro atrás, né? Para ir avaliando, né? Porque uma reação institucional, ela tem muita consequência. Né? Uhum. Por general, o Daniel e o Marcelo têm chamado a atenção aqui para a doutrinação das forças de segurança, para a politização das Forças Armadas, mas eu queria chamar a atenção do senhor para o lado inverso. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Maria, acho que o senhor ainda estava no governo, o senhor me corrija, mas eu acho que é a maior guarnição militar do país, né? O maior efetivo militar do país. E lá em Santa Maria, ele fez uma declaração bem intrigante. Ele disse o seguinte: olha, além das Forças Armadas, eu defendo o armamento individual para o nosso povo, para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Ele disse isso dentro do quartel, dentro do comando. Armar o povo para defender o presidente, isso aí, para mim, é sinônimo de milícia, né? Armar o povo, isso dentro do Exército. Assim, o senhor, primeiro, como general, não acha que isso é uma provocação? E o senhor, como ex-integrante do governo, o senhor não acha que o presidente passou da conta em dizer que precisa armar o povo para defender o presidente? Bom, eu não vou aqui individualizar, vamos dizer, a minha análise sobre o presidente. Eu vou falar o que eu acho, né? Vou falar o que eu penso. Eu sou a favor da disciplina, né, da aquisição e do uso de armamento individual pelos cidadãos, né, por uma questão de liberdade individual. Só. Uma questão de direito, só. Não vejo isso aí como uma questão política e nem pode ser visto como uma política de segurança pública.
Então, são duas coisas que eu acho que a gente não deve associar. A disciplina de venda e de uso de armamento e política de segurança pública, que é a obrigação do Estado, que não tem nada a ver com isso. E a outra é de você ter uma opção contra um regime totalitário qualquer, para esse armamento ser uma opção política. Eu não vejo. Eu acho que essas duas coisas não devem ser associadas a um direito do cidadão usar arma dentro de certos critérios, ou comprar ou adquirir dentro de certos critérios, com esses dois aspectos. Eu acho que essas coisas têm que ser desvinculadas. Esse é o meu modo de pensar. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. É só um instantinho, fique aí. Estamos de volta para a entrevista com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. General, eu estive com o senhor em janeiro e no seu gabinete no Palácio Planalto, aliás, foi a primeira vez que eu entrei no Palácio Planalto, e o senhor me falava das suas viagens pela África, pelo Haiti, e o senhor me fez uma revelação que me surpreendeu muito. Eu falei, na época, falei, bom, o senhor então conheceu países muito desiguais, né? O Congo, o Haiti. Aí o senhor me respondeu, o Brasil ainda é pior. Eu fiquei abismado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. O problema reside na extrema desigualdade social. Por exemplo, quase todo ano eu vou a Fortaleza, me junto com os amigos lá e caminho até Canindé, onde tem, tipo uma romaria. Eu não vou por romaria, eu vou mais para acompanhar os amigos, conversar, oportunidade para ir conversando. Durante 3 noites a gente caminha lá. Não caminha de dia por causa do sol. E eu vejo ali gente trabalhando, juntando o que eles chamam de lenha, que não é um graveto, que não é mais grosso que um lápis, para vender por R$2 o metro cúbico. Eu paro ali na beira daqueles caminhos ali e converso com essas pessoas, né? Então, isso aí esses valores para nós são inacreditáveis, né? Você não precisa ir, talvez, a mais de 10 quilômetros da onde eu moro, no centro de Brasília, 15 quilômetros do centro de Brasília, para ver coisas absurdas, de desgraça, né? E que, para mim, Congo e Haiti, assim, algo... Então, a gente não precisa ir lá no Haiti, a gente não precisa ir no Congo. Você não precisa se afastar mais de 15 quilômetros da sua casa, aonde você morar, entendeu? A não ser que mora, talvez, em Copacabana, você vai ter que viajar um pouco. Não precisa, não, ali não precisa, só subir. Só subir o morro. Só subir. Então, você não precisa ir a mais de 10 quilômetros de onde você mora para ver os absurdos. Uhum. E a gente, às vezes, vai longe para tomar conhecimento. Claro que você toma conhecimento de outra cultura, de outros problemas, tudo. Mas para ver desgraça, você não precisa se afastar 10 quilômetros da sua casa. General, o senhor, ainda que breve, fez alguns destaques positivos aí e agora há pouco, para melhor contextualizar uma recente declaração sua, o senhor quis frisar que era muita bobagem, tal, que encobria o que ia indo bem. Eu queria que o senhor citasse, na sua visão, o que é que está indo bem. Por exemplo, a reforma da Previdência. Um assunto que foi trabalhado em 2016, 17, 18 pelo governo Temer, não teve condições de ser votado. Mas o que aconteceu? Essa discussão colocou o assunto maduro. Esse assunto vai ser aprovado. Se vai ser aprovado, todo mundo já sabia. Você não precisa grandes investimentos em esclarecer a população, etc. Por quê? Porque amadureceu. Então, chegou no ponto certo, vai ser aprovado. O Congresso está fazendo um trabalho normal. Né? O Congresso que é tão criticado, em tudo que é lugar do mundo também, o Congresso é criticado, não é só aqui não. Mas está trabalhando bem, passou na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para votação, vai ser aprovado. Então, é uma coisa boa? Porque vai colaborar com
com o equilíbrio de contas públicas nos próximos 10 anos. É uma coisa de longo prazo, né? Mas é um caminho para equilíbrio de conta pública, ao menos uma parcela das contas. Você tem a parte de privatização. Você tem equipes técnicas muito boas. É que a gente fica só no nível político e não vê o quadro técnico que tem. Os quadros técnicos dos servidores brasileiros, o quadro técnico é fantástico. Eu aprendi a admirar o pessoal lá de CGU, de Receita, de TCU e tal. Tem muita gente boa da carreira de gestores públicos. Tem fantástico pessoal. Esse pessoal trabalha na sombra, né? A equipe do PPI, por exemplo, é uma equipe muito, muito boa, excelente. Fez os primeiros leilões, foram leilões muito, muito bem sucedidos, né? Ampliou a lista agora nós ampliamos a lista de itens a serem privatizados, né? Então, tem que fazer todo um estudo técnico. Você tem coisas muito boas acontecendo na parte de infraestrutura, que é coisa técnica. Estrada você mede por quilômetro feito, então não tem política. A política é se você vai asfaltar, vai fazer ou não. Mas na hora de fazer não tem política, é engenharia pura. Então... Na área da educação, general, o que o senhor sabe... Você tem coisas boas, mas às vezes todas essas disputas, assim, não só das autoridades, mas como dos seus correligionários, assim, no paralelo, isso daí faz uma fumaceira muito grande. O senhor listou 3 pontos que são, assim, notavelmente técnicos, né? Quer dizer, a reforma, enfim, era a grande bandeira do ano, e depois infraestrutura e privatização. O senhor não citou nenhuma questão de política pública, de uma agenda macro do país. Não, a política pública, por exemplo, bem estabelecida, foi agora que foi o plano para o Nordeste, para a Amazônia e para o Centro-Oeste. É que o senhor citou aqui, mais de uma vez, nesta roda, que a prioridade do governo, na sua opinião, deveria ser o combate à desigualdade. O senhor citaria 3 ações do governo no sentido de combater a desigualdade, ministro? Olha, em primeiro lugar, para você combater a desigualdade, eu acho que você tem que frear a ampliação dessa desigualdade. Porque, por exemplo, um exemplo matemático bem simples. Se eu tenho um que ganha 1.000 e outro que ganha 30, se eu aumentar 20% nos dois, para esse aqui eu dou um aumento de R$200, para esse aqui eu dou um aumento de 6.000. Então, nós temos que mexer nessa escala. Não estou dizendo que ela... Mas o governo não mexeu. Por exemplo, agora, na Previdência, quem ganha menos vai pagar 8,5%. Mas a proposta do governo acabava com o BPC e diminuía BPC e aposentadoria rural. Mas eu espero que o Congresso... Mas foi o Congresso que ajeitou. Mas o trabalho é esse mesmo. O Congresso corrigir, faz parte do sistema. Mas eu queria encontrar essa prioridade ao combate à desigualdade no governo, se ajudasse. Quando você faz 8,5% para o de baixo e o de cima vai para 22%, eu acho, quem está no teto, né? Eu acho que está certo por mim, até mais. Né? Quem passou do teto por mim vai logo para os 100%. Né? Já radicalizo logo, já estou falando que não é para radicalizar, mas... General, mas o senhor sabe muito bem que um país não se desenvolve sem uma boa educação, né? Não vamos nem falar de igualdade social, vamos falar de desenvolvimento, educação, né? E a grande proposta do presidente Bolsonaro parecia ser colégios militares, que a gente sabe que não tem como criar numa escala nacional colégios militares. Aliás, gostaria de ouvir a sua opinião, se o senhor acha que dá para transformar o Brasil numa grande rede de colégios militares, ou qual seria, na sua opinião, o que deveria ser feito na educação, se o senhor concorda que não está sendo feito absolutamente nada, que não existe nem sequer um plano para a educação no Brasil? Olha, eu não sou especialista em educação, mas eu sou engenheiro civil, também estudei na faculdade, também fiz curso de atualização na USP. Né? Então, sou formado em Campinas pela Universidade Católica, excelente, né? Então, o problema não... E quando eu era criança, eu estudei até com bolsa de estudo era diferente o sistema, né? Ainda no primeiro grau. Senão não teria condições de estar aqui hoje, talvez tivesse outro caminho aí. Então, você tem que favorecer a área de ensino, e com qualidade. Né?
Houve deterioração? Houve. Houve deterioração, houve mais, vamos dizer assim, mais acesso, mas um acesso para mais pessoas, mas só que um acesso de nível mais baixo. Você tinha os professores que eram pessoas valorizadas na sociedade, né? Quando eu falo na minha época, eu já posso falar na minha época, porque a minha época são quase 60 anos atrás, né? Então, os professores eram pessoas de referência, né? Até hoje eu lembro disso, eram pessoas de referência. E você tem, a minha escola, por exemplo, era simples, era uma escola de madeira, mas o ensino era muito bom, tanto que quando chegou na época do concurso público, eu passei no concurso público para ser oficial do Exército. Então você tem que investir em educação e em qualidade. General. Acho que é um crime você ter deteriorado a qualidade na educação. Então tem que investir nisso, não é a solução para isso, não acredito que seja uma grande rede de colégios militares. Por que está tendo essa febre de colégios militares? Não é só pelo governo, não. Governos estaduais, sim, prefeituras. Sim. Né? Por quê? Porque está faltando disciplina. Disciplina não é você cercear a liberdade da pessoa, mas é o aluno respeitar o professor. Eu não lembro nunca, até eu não lembro naquela época de um aluno ter agredido um professor. Hoje você tem os casos, devia existir, mas não era na frequência que existe hoje. Então você tem que valorizar, você tem que dizer para as pessoas, ensinar para as crianças, respeitar o professor, respeitar o pai e a mãe, ajudar o pai e a mãe em casa. Você tem um monte de valores também para transmitir. E quando você coloca isso dentro da imagem militar, isso aí acontece. É por isso que está tendo essa preferência. Mas a solução não é a militarização do sistema de ensino. General, falar em disciplina, falar um pouco da disciplina do governo em relação a um tema que é muito caro ao governo, que é a questão do combate à corrupção, né? O Bolsonaro chegou ao poder largamente em função desse discurso do combate à corrupção. E esse é um governo que se vê acossado desde o primeiro dia por um caso muito problemático que envolve o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Como é que, pessoalmente, para o senhor via acompanhou esse desenrolar todo do caso e agora, como cidadão fora do governo, o senhor vê essa decisão do ministro Dias Toffoli de paralisar todas as investigações envolvendo lavagem de dinheiro que tiveram origem em dados do COAF? O senhor, como cidadão, vê isso como? Eu vejo isso daí. Não vou julgar aqui, porque o assunto, uma coisa é você comentar, outra coisa é você julgar, né? Julgar é para a justiça, não é? Claro. Não é, eu vejo a situação do filho do presidente, qualquer dos filhos, é sempre uma situação muito delicada. E aonde os erros vão chamar a atenção e vão ser explorados. Isso aí... E se tiver errado, está errado. Não tem o que você... Agora, o que eu acho é que tem que fazer isso aí de maneira mais ampla. Também tem essa. Fazer de maneira mais ampla. Não pode ser seletivo. Agora, teve uma vez me perguntaram, e o Queiroz? Não sei quem é o Queiroz. Eu não tenho nem curiosidade para saber quem é o Queiroz. Eu não tinha nem tempo para me preocupar com isso, né? Agora, mas o caminho está na justiça e a justiça tem que investigar e avaliar. A decisão que houve agora do ministro Toffoli, né? Uhum. Foi uma decisão monocrática aí deles, mas eu acho que deve ir a plenário, não sei, parece que o STF está em recesso, quando voltar, não sei se vai a plenário. Também não é a minha especialidade, também não acompanho com tanto interesse assim. Agora, é sempre muito emblemático qualquer questão de um filho de presidente, ainda mais nessa área aí, né, que foi realmente a proposta do Bolsonaro, a proposta anticorrupção foi muito boa e muito forte, né? E a grande expectativa da sociedade brasileira, que é muito desiludida em relação ao aspecto de recursos públicos, né? Da utilização dos recursos públicos. Eu espero que isso aí
as pessoas responsáveis, elas têm perfeita noção das consequências. Se tiver que corrigir, corrige. Se tiver que julgar, julga. E que faça uma coisa de maneira transparente para a sociedade brasileira ficar mais crédula na utilização do dinheiro público, né? Daniel. General, o senhor, voltando um pouquinho à sua experiência internacional, o senhor participou como comandante da ONU, com o mandato da ONU, de processos de estabilização de países muito conturbados, o Haiti e Congo. Graças à sua atuação, acho que isso é pouco sabido no Brasil, milhares de vidas foram salvas da sua atuação e das tropas da ONU. Nesses países, além da situação de desigualdade, de pobreza, o senhor viu o efeito da atuação de milícias armadas que oprimem a população, impõem as suas próprias leis, entre aspas, e que ou atuam em consórcio com o poder central ou atuam em confronto com o poder central, as duas situações graves do ponto de vista da democracia. No Brasil, felizmente, nós estamos muito longe disso, mas eu gostaria que o senhor analisasse um pouquinho o papel das milícias no Brasil. Até que ponto o governo federal tem que interferir para desmontar o poder das milícias? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o senhor acha que o presidente Bolsonaro vai fazer isso? Bom, primeiro, começar pelo final. Acho que o presidente Bolsonaro vai ter que fazer isso, tem que fazer isso. Acho que vai fazer. É uma obrigação funcional. Isso aí não pode negligenciar. Isso é uma obrigação funcional, isso faz parte da prestação do serviço de segurança à população. Né? Então, naquilo que o governo federal pode colaborar no desmantelamento dessas milícias, eu acho que ele vai dar ordem para isso. Com quais os recursos que ele tem para isso? A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Porque você tem que, não é só o combate físico ao miliciano ou ao crime organizado, é também o rastreamento de dinheiro, etc. Tem Banco Central, entra um aparato muito grande nisso aí. Elas existem a nível estadual também, apesar de que hoje elas estão em nível nacional e internacional, porque elas se espalham além da fronteira, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para a Bolívia. Né? Então, tem que entrar o governo federal e os governos estaduais. As polícias, elas precisam ser melhor equipadas. Né? A legislação tem que ser mais pesada. A execução penal tem que ser pesada. Mas isso é meio o fim do filme. Quando a gente vê como segurança pública, os grandes erros começam na irresponsabilidade governamental. Por exemplo, pegando o Rio de Janeiro como emblemático, a arquitetura das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro é o símbolo da nossa irresponsabilidade governamental ao longo da história. Onde você não consegue circular com a educação, com a saúde, com o transporte público, com nada. E aí aquela arquitetura, aquele urbanismo ali absurdo, ele dá chance para esse tipo de grupo criminoso se instalar. Então, a coisa vem de longe. Onde a professora não consegue dar aula sem dar bom dia para o criminoso que está de plantão com um fuzil na porta da favela, onde a escola, a corrupção roubou a merenda, não tem material escolar, não tem transporte público, porque na rua não passa, porque é muito estreita, e por aí vai. Mas, general, adianta armar mais a polícia, melhorar o salário da polícia, se a própria polícia está contaminada pelas milícias? Mas isso aí não aconteceu só aqui. Mas acontece aqui. Isso aí aconteceu em outros países e você tem que ter um processo de limpeza. Você tem que, ou você modifica, por exemplo, a corregedoria, você pega uma corregedoria externa, você é independente, você tem que mexer no sistema. General, o senhor identificaria de alguma maneira a tensão que existe entre os filhos do presidente que, sabidamente, tiveram votos em áreas de milícia, né? Foram assessorados por pessoas ligadas à milícia. A tensão entre os filhos do presidente e a área militar do governo
ao período em que as Forças Armadas ocuparam o Rio de Janeiro e, consequentemente, tiveram muitas informações sobre a milícia, esse arsenal de informações reunido pelas Forças Armadas sobre as milícias do Rio de Janeiro e, de alguma maneira, a necessidade dos filhos de presidente de proteger aqueles que ajudaram a sua carreira política até aqui. O senhor vê esse conflito? Não, eu não vejo vínculo nenhum no fluxo de informações, no conhecimento não tenho acesso, mas eu tenho absoluta certeza que o nível de conhecimento do Exército, que trabalhou em parte da segurança pública do Rio de Janeiro, né, foi até responsável pela intervenção, período de intervenção na segurança pública, mas eu não acredito que o conhecimento do Exército tenha alguma, talvez se tenha conhecimento disso. Mas o Exército, o período que ficou lá, limpou. Tem que terminar. Tá, a gente continua no assunto no próximo bloco. Agora a gente vai para mais um intervalo. Voltamos em instantes com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. É só um minutinho, retornamos já já. Estamos de volta para a entrevista com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. Continuando o assunto do bloco anterior, a Cristina estava fazendo mais uma complementação da pergunta. Só para concluir essa questão das Forças Armadas e das milícias. No balanço da intervenção, as Forças Armadas disseram que ajudaram a limpar a segurança pública no Rio de Janeiro. É possível fazer isso sem se confrontar com as milícias? Não, você tem que confrontar com todo o crime organizado. Não é só com milícia. Milícia é crime organizado. A gente está separando. Tem algumas coisas aí que não pode separar. Primeira delas, o crime financeiro é crime organizado. Corrupção é crime organizado. Não existe corrupção que não seja crime organizado. No caso do Rio de Janeiro específico que você mencionou, começava no Palácio Guanabara. O crime organizado, ele não começa lá na favela, ele termina lá. Ele começava lá nas Laranjeiras. Então, você tem que confrontar todo o crime organizado. E milícia é crime organizado. Não vou enfrentar a milícia. Não, tem que enfrentar todo mundo, inclusive a milícia, ela vai no bolo. Porque você não tem que ter outra classificação para a milícia. Milícia é crime organizado puro, 100% crime, não tem conversa. Não? Você tem que tratar como da mesma forma. Não é só porque ela tem um histórico de ter participação de pessoas, ou ex-policiais, ou militar, ou seja lá quem for, né, que você vai ter alguma classificação especial para isso. Não tem classificação especial, é tolerância zero e estamos conversando. Dorival. General, eu cubro guerras, já vi o Exército Brasileiro atuando no Haiti, na África, no Oriente Médio. E sei da importância, como os militares sabem, do poder brando também, na projeção de força. Não basta o poder militar, mas também uma certa simpatia, uma empatia, né? Um prestígio do país, uma credibilidade. Tudo isso faz parte do cálculo de poder que vocês estudam nas Forças Armadas. Um desses ativos que o Brasil tem ou tinha era na questão ambiental, que era um protagonista, um país que desde a Rio 92 vinha tendo um papel de liderança, né? E agora a gente está vendo aí isso desmoronar. Também no campo da diplomacia, o Itamaraty, as carreiras diplomáticas são muito respeitadas, porque outros países fazem nomeações políticas e o Brasil não costuma fazer isso e era admirado por isso também, né? Como é que o senhor vê o impacto desse governo nessas questões? E também a gente já mencionou aqui os alinhamentos automáticos, não só com os Estados Unidos, mas com Israel também, que também tiram um vetor, né, desse poder brando, que era uma certa isenção, respeito à soberania dos outros países. O Brasil tinha esse papel também. Como é que o senhor vê estrategicamente o impacto que esse governo está tendo sobre o prestígio do Brasil? Eu vou começar pelo final, e depois, se eu esquecer de um dos 3 ou 4 itens, aí você me lembra. Aí.
Na parte ambiental. A parte ambiental vamos dizer assim, é um assunto de valorização mundial, né? Você não pode negligenciar isso aí, porque senão você fica fora do contexto internacional. É fundamental. Você vê, nós estamos vivendo hoje, nessa semana aí, alterações climáticas, né, fortes, aumento de temperatura, acho que nos Estados Unidos teve uma reportagem grande aí e tal. Na Europa também, na Europa. E isso é importante. E os investimentos hoje, eles também estão ligados a uma agenda ambiental, tudo isso. Então, se você quer investimento, você também tem que estar, você quer investimentos internacionais, você tem que estar dentro, mais ou menos, do contexto internacional, né? Nesse ambiental aí, você vai para a Amazônia, que tem um apelo internacional, certo ou errado, não vamos discutir aqui, até algumas considerações erradas, né? Acho que a Amazônia também merece ter a sua exploração econômica, mas tem que discutir como fazer isso daí. E tem que ser uma discussão que leve a uma aceitação no final. Você tem que ter essa sensibilidade política, né? Também não vai deixar tudo que está na Amazônia enterrado, porque o mundo diz que é o pulmão, né? Então, não é bem assim a coisa, mas tem que estudar técnicas para fazer isso, validar essas técnicas. Você tem que ter um planejamento para isso. A imagem do Brasil e a própria imagem do presidente, né, por exemplo, que não pôde ir a Nova York, que essas coisas assim, tem que ter um plano para recuperação. Um plano de recuperação da nossa imagem no exterior. Esse plano, você tem gente para isso, você tem o Itamaraty. Eu já andei por uns 40, 50 países aí pelo mundo afora, e eu sempre que eu posso, eu vou visitar o embaixador e tudo, porque é uma obrigação quando você vai visitar o embaixador, que é a autoridade nossa lá. Então, conheço muita gente. Você tem um quadro aí, talvez de 1.500 diplomatas no Itamaraty. Se você tem um ou outro que não tem desempenho bom, como em qualquer profissão, né? Mas você tem uma massa de gente muito bem preparada. O Itamaraty é uma das carreiras de Estado muito bem preparadas, mais bem preparadas que nós temos, né? Então, você tem que valorizar também esse pessoal, utilizar, né? Então, eu vejo que precisa de um plano para isso. Gente tem, qualidade tem, né? A primeira pergunta que você fez, acho que... Meio ambiente, indicações políticas para as embaixadas. Indicações políticas para as embaixadas. Na história do Brasil tem vários casos de indicações que não eram embaixadores, que não eram diplomatas de carreira. Uhum. E eu acho que isso aí pode acontecer. Uhum. Não tem problema nenhum. Contanto que sejam pessoas que estejam no mesmo nível daqueles diplomatas, né? E eles aceitam, também tem isso. O Itamaraty nunca também fez cara feia quando você indica uma pessoa que seja de um bom nível, né? Até teve pessoas que não tinham assim um nível diplomático, mas foram bem aceitas, né? Então, agora você tem que ter uma aceitação ali, e a pessoa tem que ter aquela experiência. Você tem grandes empresários da área internacional, você tem grandes professores aí da área internacional, pesquisadores, etc., que você pode, às vezes, colocar especialistas que você pode nomear como embaixadores também. Mas o Itamaraty precisa ser valorizado, é uma das nossas grandes carreiras de Estado. General, o senhor acompanhou de perto parte vamos dizer assim, da movimentação do governo em prol da reforma da Previdência. Dentro daquilo que o senhor acompanhou dentro do governo e depois o tempo que o senhor já está fora do governo, o senhor diria que essa reforma, qual seria... O quanto que o senhor acha que essa reforma a gente deve ao presidente Bolsonaro e quanto a gente deve ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Quanto cabe a cada um? O governo... Alguma vez o presidente ajudou o senhor pessoalmente, em algum momento, dentro de em alguma reunião, em algum encontro com deputados, lideranças, etc., em prol da reforma da Previdência?
Não, o mérito do executivo, né, do poder executivo, porque a gente tem mania de chamar o governo é o presidente, mas o governo, na realidade, é o legislativo, o executivo, o judiciário, é um conjunto, né? Não existe governo se não tiver esse conjunto harmônico, né? Se esse conjunto também não for harmônico, um paralisa o outro e é um Deus nos acuda. Então, o mérito do executivo foi desenhar o projeto e mandar para o Congresso, né? Entrando na Câmara com esse projeto. Esse é o mérito do Executivo. Também não pode querer exigir que seja aprovado da forma. Graças a Deus que você tem uma revisão de 500 pessoas, se nem todos estão interessados nos detalhes da revisão, mas tem a comissão e tem o relator que mergulha a fundo ali, fala com governadores, fala com ministros, fala com o presidente de partido, etc. E como ela falou, acaba limpando um ponto ou outro ali que não saiu bem do projeto do Executivo. Então, é um sistema funcionando. Os dois têm méritos, né? A Câmara, ela para mim, está trabalhando de maneira exemplar nesse caso, né? A Câmara dos Deputados está trabalhando de maneira exemplar nesse caso, está sendo conduzida pelo Rodrigo Maia, aí tem algumas disputas dizendo que quer tirar o protagonismo do outro, não sei o que, mas aí é ciumeira e, pior de tudo, ciumeira de correligionário, não é nem ciumeira pessoal, né? Mas o importante é que o trabalho está sendo feito, né? E eu acho que está sendo bem feito. Um projeto desses, que deu entrada o quê? Isso aí lá para março, eu acho, mais ou menos, né? Deve sair agora em agosto, em 5 meses, um projeto que mexe com toda a vida nacional, mexe com todos, nós não, porque eu estou aposentado, mas mais vocês que estão na ativa, mexe com todo mundo, né? Então, eu acho que 5 meses, você vê aí, por exemplo, na Inglaterra, aí, o Brexit, aí, então, eles vão passar um longo tempo. Cada projeto desses consome muito tempo de discussão. E esse até que está indo mais ou menos rápido. E a reforma em relação aos militares? Olha, a reforma em relação aos militares. Os militares, eles têm uma legislação especial. Eles não, para você colocar um militar dentro dessa, você teria que mexer num conjunto imenso de legislação, porque eles estão fora desse bloco, né? E deve ser discutido depois, né? Não passa uma mensagem, não pode passar uma mensagem complicada para a sociedade, de dizer um governo que é presidido por alguém de origem militar faz a reforma da Previdência em relação a todas as demais carreiras, a sociedade em geral, e deixa dos militares para depois? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não seria conveniente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ter 2 comissões estudando, mas vai votar 2 coisas distintas, né? O que você tem que fazer é uma sensação de justiça nas coisas, né? No caso do militar, o que eu acho, né? Tem o ministro da Defesa que estuda isso a fundo, tem o Exército, a Marinha Aeronáutica que assessora o ministro da Defesa, e eu sou simplesmente um dos aposentados nessa história, né? Mas eu vejo que... No meu caso, por exemplo, que eu já não tenho mais os problemas de filho em escola, né? Não tenho mais problema de adquirir moradia, não tenho... Então, minha situação é outra, né? A gente tem que analisar dentro daquela categoria que é mais afetada, né? Então, isso aí que o Ministério da Defesa fez. Agora, general... Para mim, ela não vai alterar a minha vida, mas para o cara que está com um filho na escola, isso aí altera. E como todo trabalhador também, né? Eu queria ainda entender como é que o senhor vê em perspectiva o andamento das coisas e o futuro próximo aí, né? O senhor elencou alguns pontos positivos, a reforma que o presidente Bolsonaro até chegou a declarar que não era a que ele faria, mas que o Congresso teve um protagonismo muito grande, foi aprovada. E os outros 2 pontos, infraestrutura e privatização, muito circunscritos a uma área técnica ali, bastante tecnocrática, no bom sentido, né? Depois o senhor disse que é preciso governar para todos, muitos problemas o senhor atribuiu uma característica pessoal e disse que o país está precisando de exemplos. Então, que futuro
o senhor vê aí para os próximos governos? Está apenas 6 meses, né? O presidente deveria protagonizar um pouco menos, deixar o país andar mais, deixar os poderes andarem mais, parar de fazer confusão dessa agenda dispersiva toda semana. Como é que o senhor... Não, o presidente... O senhor disse que está otimista, mas o senhor torce por quê para os próximos meses? Não, eu torço como eu sempre torci, desde a época lá do Fernando Collor de Mello, antes lá, eu torço para que dê certo. Tem que dar, porque se... Tá, mas como? Se der certo, é melhor para todo mundo. Para todos nós. Então, torci para dar certo Fernando Collor, Sarney, Dilma Rousseff, Lula, porque se desse certo... Porque o problema não é para mim, talvez não é para você. O problema é para os 13 milhões de desempregados, para as pessoas que ganham pouco, para a pessoa que demora 1 ano para marcar uma mamografia lá no serviço de saúde. Não é para mim, eu tenho esse sistema de saúde, se eu sair daqui agora eu vou ao médico, eu tenho cobertura. O problema então não é para a gente tem que enxergar. A governabilidade não é para a gente, que estamos numa situação bastante facilitada, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, a minha expectativa é que tá fácil de governar. Tá fácil. A oposição, ela se desmanchou com um problema, com um discurso de demagogia, com corrupção, não sei o quê. Ela tá sem força, né? Existe um crédito popular muito grande que foi dado na votação. Não estou falando de manifestação de rua, estou falando na hora do voto. Ganhou, você tem o crédito, né? Tem uma equipe técnica boa. Então, se você tiver equilíbrio, um pouco de calma, uma visão social das coisas... O Brasil teve um problema sério que foi estimular a divisão. Se você governar para todos, eliminando o radicalismo, realmente voltar a uma tranquilidade, mais tranquilidade social, né? Desmanchar aquela ideia de um contra o outro, de amigo e inimigo. Então, nesse sentido, o presidente Bolsonaro, criticou tanto os anos Lula e o presidente Lula que plantou a coisa do norte. Não, você não pode fazer a mesma coisa. Ele não está repetindo a mesma coisa que ele Você não pode agravar essas divisões, né? Pelo contrário, tem que ser, para mim, o que eu vejo, que se eu pudesse ainda dizer alguma coisa, eu diria para ser um governo para todos, né? Eliminando as brigas radicais, ou eliminando, ou atenuando, mitigando, né? Eu acredito que o Brasil ele tem uma boa expectativa. Agora, depende muito de comportamentos pessoais, depende da parte técnica. Eu acho que tem boa expectativa, mas o que não pode talvez estimular ou nem tolerar muito o acirramento de polarização. General, o Brasil tem sido sacudido nas últimas semanas pela revelação de diálogos que demonstram que a Lava Jato teve um juiz que tomou o lado, não foi equidistante no processo, e um Ministério Público que se valeu da condução da operação para auferir benefícios próprios. O senhor ficou decepcionado com o que o senhor ouviu e leu sobre o comportamento do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol? Olha, eu vou ser sincero que eu não li em detalhes toda essa confusão aí, né? Agora, o pouco que eu vi, assim, né? Também um assunto bastante polêmico, você tem artigos defendendo. Eu li mais artigos do que a transcrição. Em primeiro lugar, esse tipo de invasão criminosa está acontecendo no telefone de um monte de gente, de telefones, etc. Você não pode tolerar essa coisa, isso é um outro aspecto. Isso aí tem que equipar tecnicamente a Polícia Federal e tem que bloquear isso daí, senão daqui a pouco ninguém mais tem paz também, porque se você escreve a favor, ou escreve contra, ou emite uma opinião como jornalista, aí o outro não gostou, ele hackeia você para te desmoralizar ou para inventar.
Você tem técnicas hoje que entra no seu equipamento e fabrica coisas como se fosse você, e você não tem como dizer que não foi, porque foi fabricado ali, você não tem nenhum rastro que não foi. Foi o seu caso, né? Foi o seu caso. Não, meu caso foi uma falsificação grosseira, medíocre, ridícula, de nível de bandidinho de esquina. Bandidinho de ganguezinha de internet, né? Então, e não viram a minha agenda, casualmente eu estava voando naquela hora num avião da Força Aérea, então nem para consultar a minha agenda, né? Mas mesmo assim tiveram acesso ao presidente. Bom, então eu li mais comentários. Você tem comentários a favor, é lógico, dizendo que aquilo ali não tem importância e outros dizendo que aquilo ali é grave. Então, porque também está contaminado por posicionamento de paixões, né? Mas, general, respeitar o devido processo legal não é importante? Não, claro que é importante, sem dúvida nenhuma. Agora, tem que ver se foi desrespeito ou não. Eu não li o diálogo. Agora, que a Lava Jato é um marco, vamos dizer assim, que é um marco no andamento da nossa sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma. O senhor chama Agora, atenção... Desculpe, que a gente vai ter que sair e vamos para o bloco seguinte e a gente retoma essa questão. Mais um rápido intervalo, vamos para o quinto e último bloco da entrevista com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. É só um instante. Estamos de volta para o quinto e último bloco da entrevista com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo. General, uma pergunta mais pessoal. O senhor ficou órfão, né, com vários irmãos muito pequeno, né? O senhor tinha o quê? 3 meses. 3 meses? É. E eram quantos irmãos? 8. 8 irmãos. E, quer dizer, o senhor teve uma infância bastante difícil, não é? E criado por parentes, não é? E o que eu soube é que o senhor herdou do seu pai uma biblioteca ou uma estante de livros e que isso fez o senhor se afeiçoar muito aos livros. É isso mesmo? Você naquela época, cada época tem a sua característica, né? E você não tinha hoje toda essa distração de televisão né? E celular que hoje consome aí horas e horas de todas as pessoas. Então a diversão sua era o rádio e a leitura, né? Uhum. Hoje já é mais a imagem, né? Uhum. Então isso aí ajuda muito você a manter não é só aspecto cultural, porque não vale o quanto você lê, vale o quanto você conclui, né? E que coisas que você leu, por exemplo? Por exemplo, você lê a Bíblia, né? Eu li a Bíblia 2 vezes, toda ela, de cabo a rabo. Ponta, de cabo a rabo, como se diz. Porque sentava ali do lado da casa. O que mais, assim? Ficava lendo. Você não está querendo ir para o STF, não? O senhor não é terrivelmente bíblico, não? Não quero fazer da Bíblia um plano de governo. Mas você tem ali 2 ou 3 fundamentos. São poucos os fundamentos que existem ali. Sim. Que foram explicados 1000 vezes para reforçar o mesmo fundamento, né? Uhum. De igualdade, de tolerância, de justiça, de respeito. São alguns fundamentos. Então, você termina aquilo ali, não adianta você saber de cor, João, 25 pontos, não sei o que. Não é isso. Você tem que sair com os 4 ou 5 fundamentos que regem todo aquele book ali. Uhum. Então, você aprende a tirar, né? O espírito de aventura, tinha muito livro de aventura na época. Né? Por exemplo? Todos os livros de aventura, né? Júlio Verne. Todas aquelas séries de livros de aventura. Então, eu também me tornei um cara um pouco aventureiro. Quando sou convidado para aventura, eu não resisto.
Estar aqui, por exemplo, é um desafio que faz parte é da uma aventura. Nessa situação, tanto saído do governo recentemente, vim aqui para enfrentar um pelotão de fuzilamento ter espírito de aventura. Mas aqui tem direitos humanos. Estamos todos armados. A munição é de festim. Munição é de festim. General, eu queria só completar aquela pergunta do bloco anterior, porque o senhor disse que agora a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de invasão do celular, porque daqui a pouco todo mundo vai ser hackeado e isso não pode. E o senhor tem toda a razão. Agora, isso passou a ser validado como prova pelo Supremo Tribunal Federal desde que o ex-presidente Lula foi impedido de ser nomeado ministro depois que a presidente da República foi grampeada, né, por um juiz de primeira instância. Ele não tinha autorização, e não apenas autorizou o grampo, como ele divulgou o grampo. O atual ministro Sérgio Moro, então, juiz Sérgio Moro. Então, o senhor acha que de alguma... E naquele episódio que depois levou, o presidente acabou sendo preso e que um julgamento de habeas corpus teve uma manifestação do então comandante do Exército, o general Vilas Boas, contrariamente à liberação desse habeas corpus. O senhor acha que, de alguma maneira, o país trata com dois pesos e duas medidas o que aconteceu lá atrás na divulgação de um grampo ilegal da presidente da República com o que acontece agora com o ministro Sérgio Moro? Olha, isso aí teria que fazer uma análise jurídica um pouco mais perfeita do que a minha, né? Eu não sou especialista nessa área. O STF, antigamente, por exemplo, eu lembro, não digo nem tanto antigamente, há 10 anos atrás, talvez, 15 anos atrás, eu nem sabia quem era o ministro do STF. Eu passei a minha vida toda sem saber quem era o ministro do STF. Hoje não, hoje a gente sabe todos eles, né? Não é pelo nível cultural, não, é porque está sempre na primeira página. Então, a população quase toda sabe hoje quem são os ministros, etc. Então, a responsabilidade do STF em fazer esses julgamentos é muito grande. Eu acredito que ele tenha feito essa avaliação. Tem que acreditar que ele tenha feito essa avaliação, porque senão você vai ter uma discrepância de comportamento que pode desgastar o próprio órgão, né? Agora, isso aí teve decisões do STF. Então, que nem agora, a última decisão do ministro aí, que está uma polêmica muito grande, provavelmente quando voltar o STF, então isso daí volta à tona. Não quero aqui eu julgar o STF, né? Mas tem que tomar muito cuidado, que é para a sociedade sentir uma coerência e uma razoabilidade muito diante disso, muito marcante nas decisões nesse nível, né? General, diante disso, o senhor acredita que foi uma decisão sábia do juiz Sérgio Moro aceitar ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro? Do ponto de vista individual, eu não posso falar que essa sensação é só dele, né? Se valeu a pena ele deixar a função dele de juiz para ser ministro da Justiça, onde a gama de assuntos envolve, inclusive, segurança pública, né? O senhor votaria nele para presidente da República? Dependendo de quem são os demais, sem dúvida. É um nome que tem um potencial, né? Mesmo com uma crítica ou outra, é uma pessoa que traz uma credibilidade, que faz parte da história do Brasil. O senhor tiraria o celular dele? Não pode usar celular. Não, pode usar o celular. O que eu faria era o reforço da Polícia Federal para evitar que se tenha esse tipo de vazamento. E o senhor, general, o senhor tem pretensões políticas? A carreira política, um cargo eletivo, o atrai? Eu nunca pensei nisso. Tem gente que fica aí me pressionando, mas eu não, até hoje eu não sei dizer para isso, não. Partidos? Não. Já recebeu algum convite? Já. Mas não tenho decisão nenhuma, não. Atualmente eu me dedico mais à parte dos meus cavalos lá, dos cavalos do exército que eu cuido, e mais ao serviço de roça que eu gosto de fazer. E a ONU, né? O senhor é chamado também para... Eu tive, faz 2 semanas eu estive em Nova York para participar de um seminário que teve lá sobre... Comando, né? Sobre missões de paz, né?
E agora estou indo ao Peru também, tem outro em novembro no Peru. Eu tenho algumas participações assim esporádicas pela minha experiência em 5 anos como comandante. Pode comandar ainda uma outra? Não, talvez não. pela... eu estou em condições físicas, apesar da idade, mas na minha idade não é normal. Quando eu comandei o Congo, eu já comandei o Congo com de 60 aos 63 anos. Né, com mochila e fuzil de soldado, né, equipamento de soldado, que é um equipamento pesado. Então, mas tudo bem. Então, eu tenho uma condição física boa mesmo para a idade, mas está fora de idade para esse tipo de coisa. Mas se tivesse uma encrenca grande, eu topava naquele espírito de que aventura a gente de aventura. Está com quantos anos, general? 67. 67. E o senhor me falou também uma coisa interessante sobre o Congo, que eu, pelo menos, cresci ouvindo a história de que o Brasil era um país rico com um povo pobre. E aí o senhor me disse, imagina o Congo. Eu queria que o senhor lembrasse dessa experiência do Congo, como o Congo é rico e como é confuso e difícil de resolver. O Congo é uma anomalia geológica, né? A quantidade de riqueza que tem no Congo é um negócio fabuloso. A primeira bomba atômica, lá de 1945, ela foi feita com urânio da província de Katanga, no sul do Congo. Então, os recursos do Congo são famosos. É por isso que tem conflito, tem 50 grupos armados no país. Uma guerra civil que não termina. Uma guerra civil interminável, que já morreram 5, 6 milhões de pessoas desde 1994, quando teve o massacre de Ruanda, né? Onde mataram 800 mil pessoas em 3 meses, 100 dias mais ou menos. Acho que tem que matar 8 mil por dia para dar 800 mil, não é isso? Nossa. É um negócio assim, então um índice de violência muito grande. E o pior de tudo é que são os mais afetados, mesmo nos nossos combates lá, os mais afetados morrem em guerra, pessoas pobres e jovens, né? A irresponsabilidade política é um negócio alarmante. A falta de responsabilização política é a causa de levar tanta gente jovem e pobre para a morte, em aventuras políticas. Então tem que haver mais responsabilização política. Quando tomar decisão política errada, que colocar em risco os direitos de outra pessoa, a vida de outras pessoas, tem que ser responsabilizado. Você entra num combate onde morre 400 pessoas de um lado, morre 150 do outro lado. E quem é responsável por isso? Depois vai para as conversações de paz, onde os líderes vão lá de terno e gravata. Né? Bacana discutir. Mas peraí, mas foram eles que levaram aquela rapaziada lá, não interessa o lado, que levaram aquela rapaziada lá para a morte por aventuras políticas. Tem que haver muito mais responsabilização política internacional para todos esses aventureiros irresponsáveis. General, o senhor fala da questão da responsabilização política quando ocorrem mortes. Nós tivemos um caso trágico aqui no Brasil, quando o Exército dispara dezenas, alguns dizem que foram centenas de tiros contra um carro e temos uma vítima dentro do carro, outra fora do carro, e poderia ter tido mais, né? Esse caso, o senhor já comentou, o senhor acha que houve erro, né? Mas, além do erro, tem um crime? Eu estava falando sobre responsabilização política, né? Responsabilização política. Nesse caso aí é um erro operacional, né? Esse é um erro operacional, onde a decisão ali não é política. Ali eu não sei qual era o nível que estava ali, se era tenente, se era sargento. Esse que era o tenente. Era o tenente que estava comandando aquela patrulha, não sei. Eu não fui em detalhes naquele caso. Tem um erro operacional, tudo bem, mas tem uma questão política que é ninguém das Forças Armadas se pronunciar, ninguém do governo federal se pronunciar. A viúva falou que ninguém telefonou para ela. Tem uma questão política também. Nesse caso aí, é uma crítica à conduta, talvez, da instituição, de não ter telefonado, de não ter dado alguma atenção, né? Já não é do aspecto crime, né? Já é do aspecto de conduta posterior. Mas o fato operacional ali, sem dúvida nenhuma, houve um erro de avaliação.
né? Eu também não sei todas as circunstâncias, eu ouvi muito pouca coisa, não sei se já foi decidido na justiça, ou se ainda está em... Ainda não. Ainda não, isso aí tem um inquérito, depois todas... Tem as apelações, os recursos e tal. Agora, ali é um erro lastimável, né? Ali é um erro lastimável, sem dúvida nenhuma, não interessa a idade da pessoa. Às vezes eu vejo pessoal, morreu uma criança. Não, mas peraí, mas se fosse velho também não queria morrer, né? Não é esse o problema. O problema tem que ver o nível de treinamento, tem que ver quais as informações que estavam circulando ali. Parece que tinha uma história de 2 carros iguais, um fugindo, o outro não. Então, aí tem a justiça para julgar. Agora, o fato em si é um erro lastimável. Aproveitando, general, do tempo, Daniel, desculpe. Acabou o nosso tempo aqui regulamentar e eu queria fazer só umas perguntinhas para o senhor responder rápido. Um grande ídolo seu na história do Brasil? Na história do Brasil, o patrono da infantaria, né? A arma que eu escolhi como arma de combate que eu escolhi. Que é o? Brigadeiro Sampaio. Uhum. E um livro que o senhor esteja lendo, que goste? Então, eu estou terminando de ler a história do Japão. O senhor esteve lá, né? Eu estive no Japão e ganhei de presente o livro e agora estou com mais tempo para terminar. Tinha começado, fui para o governo, parei. Agora estou terminando. E a preferência musical? Música sertaneja. Sertaneja? Música sertaneja. Uma frase para terminar o programa. Sustentai o fogo que a vitória é nossa. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Ricardo Gandur, do Lorival Santana, da Maria Cristina Fernandes, do Marcelo Godoy, do Daniel Bramati e do Paulo Caruso, nosso supremo e oficial cartunista, especialmente ao general Carlos Alberto Santos Cruz. Muito obrigado. Eu encerro aqui a minha participação no Roda Viva. A partir de agosto será a Daniela Lima, a apresentadora. Desejo a ela boa sorte, um bom trabalho. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê por aí. Até lá!